que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem para você e para a sua família. Nesse nosso programa Mensagem de Fé, queremos refletir sobre o Evangelho que está sendo lido, meditado na igreja por esse mundo afora, nesse que é o 26º domingo do tempo comum. A palavra hoje vem questionar de uma forma radical a forma como nós estamos vivendo na sociedade atual. Muitas vezes, onde houver ódio, que eu leve o amor. Nós somos levados, a partir da oração de São Francisco, a pensar que o contrário do amor seja o ódio. E o ódio é uma realidade contrária àquilo que nós chamamos de amor. Mas, na sociedade que nós estamos vivendo, mais do que o ódio, o que contraria o mandamento novo de Jesus é a indiferença. O contrário do amor feito caridade é a indiferença. E é o grande tema da liturgia da palavra, sobretudo do Evangelho de hoje. Quando vamos ver nesta parábola que Jesus conta do rico opulão e do pobre Lázaro, um questionamento radical da indiferença do rico com relação ao pobre Lázaro. A palavra não diz se o rico enriqueceu às custas da injustiça, da corrupção, não. Diz que ele se vestia com vestes finas, que ele se banqueteava todo dia, mas não chega a detalhes a respeito do como esse homem alcançou a riqueza que dava a ele a possibilidade de viver faustamente. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que a palavra questiona é justamente a indiferença. Ele se banqueteava enquanto o pobre Lázaro morria de fome à sua porta, sem que nada fosse feito em seu favor. E para nós é muito importante refletirmos sobre isso, Porque às vezes a gente é levado a acostumar-se com a miséria, com o sofrimento, com a morte, com a violência. Tratamos com indiferença. Não foi comigo. Não foi com a minha família. É você levantar de manhã numa grande cidade e passando por sobre corpos de pessoas dormindo debaixo das marquises. Tratamos com indiferença. Tratamos com indiferença as pessoas, muitas vezes, à margem do caminho, em razão do uso de drogas, Quantas pessoas, hoje milhares de pessoas vivem assim, a gente trata com indiferença. Trata com indiferença aquele que bebe muito, que vive alcoolizado. Indiferença é o contrário do amor. Agora, a mensagem do Evangelho de hoje é que Deus não trata com indiferença. Mesmo que todos tratem com indiferença o pobre Lázaro. Mesmo que todos o considerem o último dos últimos, Deus não. Deus trata com carinho e amor, porque Deus é Pai. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, uma expressão bonita para poder falar do céu.
Já o rico morreu e foi sepultado. Né? Podemos dizer que era tão pobre, que a única coisa que ele tinha é dinheiro, né? Morreu e foi sepultado. Querido irmão, querida irmã, vemos ali depois um diálogo entre Abraão e o rico, né? Numa situação de condenação. Manda um morto, né, que vá avisar meus parentes, se ouvir alguém que ressuscitou, eles vão se converter. Jesus já morreu, já ressuscitou. E vem anunciar a nós a importância de vivermos o amor, de vivermos a caridade, de acolhermos com carinho e amor a todas as pessoas, de vencermos a indiferença diante da fome, da violência, do morticínio de milhares de pessoas, por exemplo, em Gaza. Hoje somos convidados, né, a nos lembrar de São Francisco de Assis, somos convidados a nos lembrar, né, de uma outra referência cristã maravilhosa, né, Santa Dulce dos Pobres. Lembrar de uma Madre Teresa de Calcutá, que num país faminto como a Índia do seu tempo, ela mesmo num país, né, onde poucos eram os cristãos, ela tratava com amor, com carinho, aquela multidão de famintos em Calcutá, por resposta ao amor de Deus, um amor gratuito, incondicionado. Por isso ela é santa. Por isso ela é uma referência importante para todos nós. Mas não precisamos ir para Calcutá. Não precisamos sair do nosso país para poder fazer o bem. Na nossa comunidade. Vamos pensar aí o trabalho, né, dos confrades e consórcios da Sociedade São Vicente de Paulo. Dia 27 celebramos, né, São Vicente de Paulo, esse grande apóstolo da caridade. Né, lembrar esses confrades e consórcios que, seguindo o carisma vicentino, que seguindo, né, o carisma de Antônio Frederico Ozanam, fundador dessa sociedade, né, passaram a se preocupar com o cuidado para com os pobres. A minha geração, ela trata com carinho muito especial a Sociedade São Vicente de Paulo, porque nós somos de uma geração onde o pobre não entrava no orçamento dos governos. As vilas vicentinas, né, os dispensários onde ofereciam vales, né, para que os pobres pudessem se alimentar. Poucas eram as vezes no ano em que os pobres comiam carne. Né? A Sociedade São Vicente de Paulo, ela é profética nesse sentido, de nos ajudar a ler, a interpretar esse Evangelho e a viver. É o testemunho cristão, o amor gratuito e incondicionado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer a indiferença para podermos viver o amor, a hospitalidade, fazer o bem, porque é bom fazer o bem, porque é bom ser bom, mesmo que os outros nos tratem como sendo bobos. É bom ser bom, é bom fazer o bem e nos aproxima de Deus. O grande sacramento, o maior sacramento de Jesus é o pobre. É o pobre. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São Francisco, pela intercessão de São Vicente de Paulo, de Antônio Frederico Ozanam, de Santa Dulce dos Pobres, de Santa Teresa de Calcutá, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos e participe com a sua comunidade da missa nesse final de semana. Até a próxima, se Deus quiser.